Nós vamos falar de aplicações, né? Algumas aplicações das funções de primeiro grau. Vou começar pela função custo, que representa os gastos de uma empresa. Essa função é dada pela expressão f de x, né? Ou c de x aqui, igual a x mais b. Eu tenho o coeficiente A, que vai representar um custo variável, que depende da quantidade. Eu tenho o coeficiente B, que seria o custo fixo, por exemplo, gasto com aluguéis, com água, luz. E aí, a variável x vai ser essa quantidade produzida. Como a gente estabeleceria essa função custo? A partir de uma tabela, nós vamos ter aqui, né, a quantidade produzida em função do custo. Para 0 unidades, né, 0 produção, eu tenho um custo de R$ 100. Esse seria o meu custo fixo, tá vendo? Não produzir, tenho 100 de custo. 5 eu tenho 110, 10 eu tenho 120 e assim por diante na minha tabela. Então, a função custo, dada pela expressão c de x igual a x mais b, nós temos que determinar o coeficiente A e o coeficiente B. O coeficiente B é o nosso custo fixo, R$ 100, que nós já vimos. O coeficiente A, ele é a taxa de variação. Ela vai ser dada pela variação em C, né, no custo, dividida pela variação em x, que é a quantidade. Para essa taxa de variação, eu preciso apenas 2 pontos. Quais eu escolho? Quaisquer um. Eu vou tomar, né, os pontos mais simples, os 2 primeiros, porque eu vou substituir lá no custo 1, né, e custo 2 ali, quantidade 1 e quantidade 2. Vamos ver isso aqui. Então, partir dos pontos 0 e 100 e 5 e 110. Vou substituir o segundo menos o primeiro. Então, eu fiz lá 110 menos 100 dividido por 5 menos 0. Os 2 pontos que eu tomei como referência, 10 dividido por 5, 2. E aí, eu vou substituir na minha função geral, né? Na minha fórmula lá da expressão c de x igual a 2, que é a variável, que é o coeficiente A, x mais 100, que é o meu coeficiente B. Como ficaria essa representação da função em um gráfico? Vamos pensar aqui nos dois valores que nós temos. O coeficiente A, né, nós vimos que é um coeficiente positivo, logo essa função é crescente. O meu coeficiente B vai representar o ponto que intercepta o eixo Y, o meu 100 ali. Então, uma forma simplificada de fazer o esboço desse gráfico é pensar lá no meu custo inicial de 100, né, o custo fixo, e a partir dali eu vou aumentando o custo em função da produção X, ok? E aí, gente, com essa função, essa análise, eu consigo determinar qual será o custo para qualquer quantidade, né? E quantas quantidades eu posso produzir com qualquer valor que eu tenha para esse custo. Vamos pensar agora na função receita. Receita são os recebimentos que a empresa tem. Ela vai depender, né, lá do meu valor a pagar, quanto que eu vou cobrar por essa mercadoria. Então, R de x igual a x. O A é o coeficiente, é o valor do produto, né? Ele vai participar dessa variação. O meu B é nulo, não tem um valor fixo nessa venda, né? E a variável x é a quantidade vendida. Pelo B ser nulo, a gente tem uma função linear. Então, a gente vai encontrar as características da função linear. Vamos pensar que o preço, né, de venda dessa camiseta seja de R$ 7. A nossa função, né, R de x igual a x, representa a função receita, a expressão, né? E aí eu tenho o A valendo 7, que é o valor da mercadoria, e agora eu vou fazer a função R de x igual a 7x. Como ficaria o gráfico dessa função de uma maneira simplificada, né? Eu vou pegar o meu coeficiente A, que é 7, eu vejo que ele é positivo, né, o valor, então é uma função crescente. Eu tenho o ponto B, que é 0, né, seria o ponto que intercepta o eixo Y, então significa, que minha reta, né, minha função, vai começar na origem do sistema coordenado, no ponto Y igual a 0, que coincide com a origem do sistema coordenado, por ser uma função linear. Bem, no terceiro caso, nós temos a função lucro. O que é o lucro? É o ganho, né? Descontado a produção, descontado os gastos que eu tive lá, os meus custos. Então, como eu trabalho essa expressão? Vai ser lucro em função de x, vai ser a função receita menos a função custo de x.
determinar a função lucro a partir da expressão receita de x e custo de x. Tomando o exemplo anterior, a gente tem que a receita é 7x, né? E o custo eu coloquei entre parênteses, né? Porque é uma expressão e tem um sinal negativo, 2x mais 100. Troco os sinais de dentro do parênteses, subtraio 7x menos 2x e obtive a função lucro, que é igual a 5x menos 100. A partir dessa função, eu posso determinar o lucro para qualquer quantidade que eu quiser, né? E aí, como a gente pensa nesse gráfico da função lucro? Vamos pensar, nós vamos pensar no coeficiente A, a função é crescente. O coeficiente B, a gente vê que é o ponto que intercepta o eixo Y. Vanessa, mas está começando lá embaixo no menos 100, olha, e é crescente. O que acontece com a função lucro, se a gente for ver? Eu só começo a ter lucro a hora que eu consigo cobrir os meus gastos. Então, até esse ponto X, significa que eu não tinha conseguido cobrir os meus dados. Então, nós vamos determinar esse ponto X. Vamos pensar que nesse ponto X o lucro é zero. Eu não tenho nem lucro nem prejuízo, ok? E aí, igualando a minha função lucro a zero, eu vou ter L de x igual a 5x menos 100. Então, L de x eu vou colocar zero, né? E vou resolver essa equação ali, encontrando 20. Então, o meu valor lá sobre o eixo x é o valor 20. E ele vai representar o que eu chamei de sinais ali da função lucro, quando eu vou ter lucro, prejuízo, ou eu vou ter nem lucro, nem prejuízo. Vamos pensar nesse lucro negativo, já que eu estou falando de sinais. Na verdade, é o prejuízo. Observe aqui, até eu vender 20 unidades, eu estava no prejuízo. Eu não tinha coberto os meus gastos aqui. Então, meu lucro é negativo, né? L é menor do que zero, eu vou ter prejuízo. A partir do ponto 20, eu vou ter um lucro positivo. Olha, eu tenho um lucro positivo, eu já vendi 20, eu cobri meus gastos, eu começo a ter lucro maior do que zero. No ponto 20 é o ponto nulo, né? O lucro nulo. Eu não tenho nem lucro nem prejuízo, seria o meu 0 a 0 ali. Eu cobri os meus gastos, o meu lucro é zero, minha receita é igual ao custo, quer dizer, o que eu gastei e o que eu recebi são iguais. E esse significado, ele vai me dar um ponto que eu chamo de ponto de equilíbrio. Tanto faz eu dizer que é o ponto que o lucro é zero, o lucro é nulo, ou o ponto em que a receita se iguala ao custo. E como isso ficaria, né? Se eu pensar ali, olha a minha receita lá. Eu tenho a minha função receita, que começou do zero e cresceu. Tem a minha função custo, que começou do 100 e também cresceu. E as duas se encontram. Quando? Quando a receita foi igual ao custo. Isso equivale a 20 unidades. E para determinar o correspondente em Y, eu posso tanto escolher a função receita como escolher a fórmula da função lucro, né? Porque são pontos iguais. Eu escolhi a receita, fiz a imagem de 20 produtos, a quantidade 27 vezes 20, 140. Então, eu atingi o meu ponto de equilíbrio, que também pode ser chamado de break-even point. E o significado dele é quando todas as despesas foram cobertas e a partir dele eu começo a ter lucro, como nós vimos nos sinais lá. Gente, então eu vou agradecer e nós, né, teremos aí outros momentos, encaminhem as dúvidas lá no nosso fórum de discussões.